Oi, Cília, muito obrigado por estar me recebendo também, obrigado por essa oportunidade gostosa de estar falando de literatura, que é a coisa que eu mais gosto de fazer e falar na minha vida. Obrigado aí pelo programa e por estar aqui na TV Horizonte. Ah, é uma alegria muito grande receber você. Eu li um pouco da sua história e eu tenho certeza que tem muitos fatos importantes, né? Tem muita coisa legal para você dividir com a gente. Primeiro, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Leandro, você nasceu onde? Queria que você falasse um pouco da sua família, dos seus irmãos. Eu nasci em Belo Horizonte, é a cidade que eu amo, de paixão. Tanto que o meu último livro eu conto um pouco da história dos causos de Belo Horizonte por meio do fantasma de Arão Reis, né, de tanto que eu Uhum, gosto dessa cidade. sim. É, e assim, tive uma infância maravilhosa com os meus irmãos, com os meus pais. Fui uma criança que, enfim, eu aproveitei muito realmente de um momento de infância muito grande por causa da sabedoria dos meus pais que souberam levar, conduzir isso. Você tem quantos irmãos, Leandro? Eu tenho três irmãos, eu sou Aham. mais novo, tenho um irmão mais velho, um irmão do meio, não é? E hoje estamos assim, separados fisicamente, né? Mas não no coração. Eu estou em Minas Gerais, hoje eu não moro mais em Belo Horizonte, moro no Vale do Jequitinhonha, em Padre Paraíso, que é o portal, a primeira cidade do Vale. Uhum. Os meus pais, junto com a minha irmã, moram em São Paulo, no interior, meu irmão em Curitiba, né? Então nós Uhum. estamos assim, afastados fisicamente, mas muito juntos emocionalmente, no coração, porque tivemos realmente uma vida e temos uma vida muito juntas, Uhum, né? sempre conectados, né. Agora me conta, aqui em Belo Horizonte, você disse que nasceu aqui, qual bairro e como que foi? Até que fase da sua vida que você viveu aqui? E queria que você falasse um pouco das lembranças da infância, das brincadeiras. Sim, sim, sim. Eu nasci no bairro Esplanada, né? E vivi muito boa parte da minha infância entre a Esplanada e o bairro Pompeia, onde na época morava minha avó e que tem uma história imensa. A história desse lugar e desse momento da infância, ela se entrelaça com o que eu sou hoje, Uhum, né? Eu só faço o que eu faço hoje, eu só estou aqui hoje, estamos conversando por causa desse momento, né? Que eu passei nesse momento da infância. Mas tive assim, foi essa infância de brincar na rua, de ter muitos colegas, muitos amigos, brincar até tarde na praça, carrinho de rolimã, subir em árvore, nadar em rio. Eu tive o grande privilégio de ter uma infância da forma que eu acho que as crianças precisam ter. Né? E hoje em dia, muito disso se perdeu. Né? Hoje está muito aí na questão da tecnologia, que é maravilhosa, mas é alguma coisa daquela infância que eu tive, hoje a gente não vê as crianças tendo mais. Né? é verdade, aquela infância com muitas brincadeiras, com o pé no chão, comendo fruta do pé, né, Exatamente, sendo exatamente. criança, trabalhando com toda aquela inocência da criança também, isso é muito Ex importante, né. exatamente. Agora me conta uma Eu, coisa, a sua paixão pela literatura, ela começou nesse período da sua vida? Exatamente, né? Eu falo, sabe, Cília, que eu sou uma pessoa que eu vivo a literatura em todos os momentos. Eu como literatura, eu almoço e janto literatura, eu durmo literatura. Eu até brinco que eu falo que eu tenho livros de cabeceira porque eu não consigo ficar sem os livros e sem ler, sem a literatura até na hora de dormir, né? Uhum. E essa história começou exatamente na casa da minha avó, que tinha um quintal muito grande, era uma casa que tinha um quintal muito grande, e tinha muitas árvores nesse quintal. Não chegava a ser um pomar, mas era quase. E Tinha essa pé avó morava aqui em Belo Horizonte, em Leandro? Belo Horizonte. Hoje Aham. ela está lá junto com os meus pais em São Paulo. Uhum. Então, assim, tinham muitas árvores, pé de manga, pé de pitanga, pé de amora, pé de goiaba, enfim. Mas tinham duas árvores especiais nesse quintal, que era um pé de ameixa que ficava ao lado de um pé de goiaba.
E elas eram grandes, né? Então você imagina duas árvores, uma ao lado da outra, a copa fazia aquela coisa imensa. E, na época, a minha brincadeira preferida, vamos dizer assim, era subir nessa árvore e eu levava comigo os livros que eu ia ganhando. Na época, por intermédio de uma professora, ela tinha pedido para que a gente lesse e soube conduzir muito bem esse meu caminho na literatura, primeiramente como leitor. Ela pediu para que a gente lesse, e aí foi o primeiro livro, assim, sem ser livros de imagem, né, um livro de histórias mesmo, que foi o caso da borboleta Atília, da antiga coleção Vagalume. Hoje as coleções são melhores, né, modernas, mas Assim. enfim. Mas aqueles livros transformaram a minha vida, porque eu subia para essa árvore e a minha diversão, o meu prazer era passar a tarde inteira em cima da árvore lendo. Né? Então eu lembro que eu chegava da escola, e ao invés, nesse período, de ir para a rua, brincar de carrinho, as meninas, de boneca, eu subia e eu queria ficar na árvore lendo. Ah, que bacana. Agora, quem são hoje os seus autores preferidos, aqueles que você tem como referência? Pois é, né? Nessa época, com o tempo, as pessoas foram vendo que aquilo não era só uma brincadeira de criança e foram me dando livros de presentes. E aí a minha condição leitora foi dando saltos, né? Foi quando eu li O Menino de Engenho, né? E a partir dali eu comecei a conhecer Fernando Sabino, Machado de Assis, Clarice Lispector e muitos outros autores, né, foram fazendo parte da minha vida. Ali, naquele momento, eu tive a certeza do que eu queria ser na vida. Eu tinha 7 anos de idade. Eu não sabia muito bem, eu nunca tinha ouvido falar em literatura, né? Eu não sabia que existia um curso que se chamava Letras, que eu poderia estudar isso, mas eu sabia que eu também queria fazer aquilo ali. Eu também queria escrever histórias, eu também queria estar dentro dos livros, não é? E aí, com esse andar, veio, como diz Mia Couto, que é um escritor moçambicano que eu gosto muito, ele fala que os escritores nascem de outros escritores. Então, eu tenho muitos pais e mães escritores e escritoras, né? Então, hoje, eu coloco como... Eu tenho vários, mas 2 autores que eu gosto muito, que fazem parte, enfim, da minha trajetória, primeiramente como leitor, né? Óbvio, um clássico e um contemporâneo. O clássico, Machado de Assis. Sim. Sou apaixonado por Machado de Assis, aprendi a gostar de Machado de Assis, graças também à boa condução de uma professora, e na literatura contemporânea, o próprio Mia Couto. Que são escritores, para mim, assim, são referências né, que eu tenho. Agora, você falando das suas histórias aí, né, com a literatura, eu queria saber sobre culinária. Você já leu alguma coisa ou até mesmo escreveu nesse sentido? Porque a gente sempre gosta de perguntar para os convidados sobre as experiências deles com a nossa culinária mineira, né, que uma culinária tão rica. E eu queria saber de você sobre isso. Você lê, você escreve, do que você gosta da nossa culinária? Escrever sobre culinária, eu já tenho um projeto, não sei para quando, que é escrever exatamente, não um livro de receitas, mas uma história onde as receitas elas são colocadas dentro de um livro de forma harmoniosa, né? De maneira que a pessoa vai passando pela história e vai encontrando nessa história as nossas receitas mineiras, né? É um projeto, vamos ver para quando. Mas aqui, no Vale do Jequitinhonha, onde eu estou hoje, aí não tem como a gente fugir da carne de sol com mandioca. Ah, que delícia! É verdade, famosa Né? carne de sol daí. Famosa Verdade. carne de sol com mandioca, que aqui da região. Em Belo Horizonte eu já gostava, né? Eu já gostava, o torresmo, enfim, né? O feijão batidinho, com angu, que eu gosto muito. Então, a nossa culinária realmente ela é muito rica e traz muitas histórias, porque o que é mais gostoso, principalmente no mineiro, é isso, não é? Que a gente jamais senta a uma mesa somente para comer. Não. Né? Ali vem histórias e muitas vão para contos e para crônicas, enfim. Né? São histórias que ficam para a vida, né? Eu imagino que você, como escritor, então, ali de uma mesa com muitas pessoas, deve sair muitas histórias, né? Exatamente.
Leandro, no último bloco você me disse que nasceu aqui em Belo Horizonte, mas hoje você não mora mais aqui, você está em Padre Paraíso, no interior, né? Eu queria então que você contasse, explicasse um pouco pra gente como que foi essa mudança, o porquê dessa mudança da capital para o interior. Bacana. Embora eu sempre amei Belo Horizonte e continuo amando, há 10 anos, estou aqui em Padre Paraíso há 10 anos, foi no momento em que a minha filha tinha 3 anos de idade e eu e minha esposa, Giane, nós queríamos uma vida mais tranquila, sabe? A gente queria, assim, um momento que a gente pudesse, um lugar que a gente pudesse educá-la, criá-la com mais liberdade, vamos dizer assim, não é? E a gente veio para cá e foi um momento muito interessante, porque muitas pessoas não me entenderam, né? Muitas me perguntavam e falavam, Leandro, você é louco, né? Você sair de Belo Horizonte, uma capital, um lugar que tem tudo, para vir para o Vale do Jequitinhonha, para uma cidade que não tem nada, né? E aí eu lembro que eu falava, ótimo, como eu falo até hoje, algumas pessoas ainda me perguntam isso, e eu falo, ótimo, então tá perfeito, é melhor do que eu pensava. Se aqui não tem nada, então tá cheio de coisas para fazer, né? E assim eu realmente comecei a colocar em prática, e também esse foi um dos objetivos, que era poder fazer o que numa capital, muitas vezes, a gente não tem tanta, eu não digo liberdade, mas tempo, realmente, É para estar verdade. No interior acaba que desenvolvendo. a gente tem, até a gente gasta menos tempo com deslocamento, com uma série de outras, Sim, né, outras sim, questões, e aí você acabou que tem mais tempo para exato. sua filha, né? Há quanto tempo você está aí, morando aí? 10 anos, 10 10 anos. anos já. 10 anos. Sim. E nesses 10 anos, Síria, eu tenho certeza absoluta que eu não teria escrito metade dos livros que eu escrevi e não teria feito esse trabalho que hoje estou fazendo. Então, foi preciso vir para uma cidade que não tem nada, saindo de uma cidade que tem tudo, para poder desenvolver o trabalho que eu faço hoje. Olha só como é que é a vida, né? E aí você começou a falar dessa questão dos seus livros. Eu queria que você me contasse qual foi o primeiro livro e quantos já você publicou? Eu tenho 5 livros publicados. O primeiro foi um livro de contos, que não foi o primeiro escrito, foi o segundo. O primeiro escrito foi um romance que eu comecei a escrever ainda em Belo Horizonte. Aliás, ele levou 15 anos para ficar pronto. Olha só, por que esse tempo todo? Porque é interessante essa história, porque quando eu comecei a escrever o livro, o prólogo, o início do livro ali, ele foi muito rápido, mas ele chegou numa parte que o livro não andava, ele empacou, e eu não conseguia, eu tentava e não conseguia, tentava e não conseguia, e eu deixei. E anos depois, aí aqui já aqui em Padre Paraíso, eu conheci um amigo, uma pessoa que me mostrou um pedacinho de umas músicas que ele compunha ao piano, e quando eu ouvi o pedacinho da música, eu falei, volta de novo, deixa eu ouvir. E aí eu pedi umas 3 vezes, ele falou por quê. Eu corri em casa, aqui é pertinho, como a gente falou, né? Eu corri em casa, peguei aqueles manuscritos e entreguei para ele. Quando ele leu, ele falou, mas tem tudo a ver com a música. Eu falei, Olha pois é, a música só. tem tudo a ver com o livro. De modo, Síria, que depois de 15 anos ele havia começado a criar, era um que ele chama de faixas melódicas, porque não era nenhuma música inteira. Eu comecei há 15 anos a escrever o livro, ele começou há 15 anos a compor a música, e também não tinha terminado, de modo que 3 meses depois disso, eu terminei o livro, ele terminou a música. A gente fez à medida que eu ia escrevendo, ele ia compondo, à medida que ele ia compondo, eu ia escrevendo. E aí eu entendi que esse tempo todo é porque o Jorge, que é o personagem dessa história, é um livro que se chama Janelas da Alma, é um romance, ele precisava, na época, de uma maturidade que eu, como autor, não tinha para dar para ele. Então, eu precisei ir para a faculdade, eu precisei me formar, eu precisei me casar, eu precisei ser pai, eu precisei de ter vivências para que ele tivesse força para existir. Né? Ter Então, mais isso eu entendi. experiências de vida, né? Mas aí, o segundo livro foi um livro de contos curtos, chamado Entre Linhas, Contos Mínimos, não é? Que eu também peguei muito de experiências minhas, de vivências, desse tempo do pé de ameixa, enfim, coisas atuais também. O terceiro livro foi um livro de haikais, um livro de poemas. Olha Haikais só. são aqueles poemas curtos, né, de 17 sílabas, de 5, 7 e 5 sílabas. Sim.
Então, eu fiz esse livro também, eu gosto muito de escrever os haikais. E o quarto foi um livro infantil chamado O Menino que Aprendeu a Imaginar, e que agora eu estou retomando como um projeto junto com a minha mãe, né? Que ela fez, eu tenho aqui para mostrar, olha, ela fez uns dedochezinhos dos personagens de crochê, sabe? Ah, que Olha que bonitinho. bacana, né? Ah, E o livro, ele tem uma concepção onde os personagenzinhos, a não ser o palhacinho, o livro é esse daqui, ó, né? uhum. Então a gente fez o conjunto. A não ser o palhacinho, ele tem olhinho, ele tem boquinha, né? Mas o menino, como os outros personagens, não tem face, não tem olhos, enfim, mas há um porquê, não é? É uma concepção de que a criança, o adulto, que ler o livro e olhar o personagem, esse personagem pode ser ele, pode ser eu, pode ser você, não Sim. é? Então, cada um se coloca ali naquele lugar. E a gente está fazendo essa releitura desse livro com esse trabalho da minha mãe, que é uma artesã maravilhosa, né? Eu sempre cresci vendo ela fazer tanta coisa, e principalmente o crochê. E eu falei, mãe, vamos fazer uma parceria aqui, né? E aí, esse foi o quarto livro, e o quinto livro foi o que eu falei, do Fantasma de Arão Reis, né? Uhum. Que é esse livro ali, Histórias de um Certo Arão e Outros Casos Contados, que eu brinco um pouco com a história, com os causos, com as lendas urbanas de Belo Horizonte. Mas antes de qualquer coisa, é preciso perguntar-lhes, caros amigos e caras amigas, vocês têm medo de fantasmas? Sim ou não? Pois é, durante algum tempo hesitei sem saber se deveria ou não levar esta história ao conhecimento de todos. Ou melhor, estas histórias, pois foram muitas que meu amigo finado me contou. Sendo um tanto... Tem florestas, tem montanhas e tem pardais. Minha terra tem capelas, tem riqueza, tem cultura e ancestrais. Agora me conta uma coisa, você também faz a impressão desses livros aí, né? Como que surgiu essa iniciativa? Pois é, ou seja, eu sou um escritor que eu brinco, eu falo que talvez de 99,9% dos escritores, eu seja um 1% que não tem um sonho de ser publicado por uma grande editora, de ter os meus livros assim espalhados pelo Brasil, nas livrarias. Eu não tenho isso, esse lugar não é o meu. E surgiu a partir do romance Janelas da Alma, que eu recebi a proposta de 2 editoras tradicionais que se interessaram de publicar o livro. Quando chegou o contrato e eu fui analisar, eu vi que não era bem aquilo que eu queria, sabe? Eu brinco, eu falo que eu quero mais do que isso. As pessoas falam, mas como assim, Leandro? Eu falei, olha, o que eu quero realmente, e é o porquê de todo esse trabalho, eu sempre sonhei em criar um novo caminho e consolidar esse caminho como uma nova forma de fazer e consumir literatura no Brasil. Sim. E é isso que eu quero. E eu sempre falo, gente, eu não tenho nada contra as editoras, nada, absolutamente nada. Eu só quero ter, além de escrever, eu tenho uma necessidade de sentir o livro nascendo nas minhas mãos. Não só escrevendo, mas fazendo ele existir fisicamente. Você faz todo o processo, você acompanha todo o processo, né? Todo o processo, da escrita à distribuição dos livros. Agora, E olha que interessante. pode concluir. Não, e eu ia dizer que o interessante é que hoje, eu falo isso com orgulho positivo, sabe? Eu acho que isso é bacana. Hoje eu tenho os meus livros assim de norte a sul, né? Eu tenho livros em São Paulo, em Curitiba, Rio Grande do Sul, Ceará. Essa semana mandei uma leva de livros para o Ceará, e tudo dessa forma, tudo com a distribuição aqui, da Árvore das Letras. Não é à toa que tem essa árvore ali, né? Ela é o pé de ameixa, da minha infância. E a Árvore das Letras, que é a editora hoje, como editora independente, eu tenho um selo, foi criado o selo Alforria Literária, não à toa esse nome da Alforria. É isso que eu estou pensando aqui. Exatamente essa questão da liberdade, de ter a liberdade de escrever, de publicar da forma que eu acredito, da forma que eu quero,
E é isso, sabe? Quando eu comecei a ler sua história, eu imaginei que fosse algo nesse sentido mesmo, porque você fez o caminho inverso de muitos escritores, muitas Exato. pessoas. Você saiu da capital para ir para o interior, né? Muitos começam no Exatamente. interior e querem vir para a capital para ter acesso aí a essas grandes empresas, né? Agora, uma curiosidade para a gente encerrar a nossa conversa. Quixote das Gerais, né? Como eu disse lá na abertura, na sua apresentação, como você é conhecido. O que tem a ver com Dom Quixote aí da literatura, hein? O Quixote das Gerais foi um nome que um amigo meu, Paulo Fernandes, você conhece o Paulo Fernandes, inclusive, participou conosco aqui do Pra Você, contando muitas boas histórias, viu? Exatamente. Paulo é um grande amigo, um ativista literário, uma pessoa que a gente sempre... que nos conhecemos há mais de 20 anos, na escola de teatro, e sempre juntos com a literatura, e nesse tempo todo a gente vem caminhando sempre juntos. E o Paulo, ele que me deu essa alcunha de Quixote das Gerais por causa dessa história toda, né? De não querer ser publicado por uma editora, um escritor que não quer uma editora, um escritor que quer fazer seus próprios livros numa prensa de madeira, que é essa daqui, que se chama Paula Brito, é o nome que eu dei a prensa. Ela tem até o nome também, gostei. Ela tem o nome. Paula Brito, em homenagem a Francisco de Paula Brito, que foi um tipógrafo no Rio de Janeiro no século XIX, né? Então, quando nós, junto com um amigo aqui, isso é até importante dizer, um luthier, né? A arte da luthieria, eu tenho um amigo, ele é o Egídio, e foi ele, junto comigo, que nós sentamos, desenhamos, bolamos, porque eu falei, o Egídio, eu quero fazer uma prensa que faz livros. E como ele faz violão, viola, e é um trabalho tão minucioso, tão delicado, eu chamei e nós desenvolvemos alguns protótipos até chegar, hoje eu tenho 5 prensas, né, completamente diferente da primeira, que foi um protótipo, hoje elas são assim, onde nós fazemos. E aí, quando nós fizemos a primeira, ele perguntou, Leandro, como é que nós vamos chamar essa máquina? Eu falei, Paula Brito. Aí ele falou, por quê? Eu falei, por causa do tipógrafo, né? Porque eu pensei, se o Francisco de Paula Brito fazia livros e a minha prensa faz livros, então ela vai chamar Paula Brito. E não só por isso, o Paulo Brito também, ele foi a primeira pessoa que deu um emprego, na época, século XIX, a um garotinho gago, epilético, negro, e que anos mais tarde veio ser somente o Machado de Assis, né? E é por causa do Machado, o óculos pincinés do Machado, que eu criei o selo da alforria. O símbolo da alforria é um óculosinho pincinés, né? Então, fazendo esse entrelaçamento todo, né? Muito bacana. Adorei conhecer um pouco da sua história, um pouco porque, por mim, a gente poderia conversar mais tempo aqui, né? É muita coisa. Parabéns, viu, pelo seu talento, pela sua criatividade, pela sua autenticidade, né? Que eu vejo muito isso, que você consegue passar isso, porque você não fica preso aí às mãos de editoras, né? Que Deus continue iluminando seu trabalho. E olha só, o nosso programa está sempre de portas abertas para você divulgar, para você vir aqui contar boas histórias dos seus próximos livros, dos seus próximos trabalhos, tá bom? Maravilha, Síria. Eu quero agradecer a Rocinante também, quer agradecer, porque já que eu sou Quixote das Gerais, e quem conhece Dom Quixote sabe que Rocinante era o nome do cavalo do engenhoso fidalgo. A Rocinante também vai agradecer, ó. Gostei bastante. Muito legal. Um grande abraço para você, viu? Abraço, obrigado.